Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente mais um novo webinar da LEDvence, eu e o Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paula. Tudo bem? Boa noite, todo mundo. Tudo bem. Boa noite, boa tarde. Já deve estar escurecendo, eu nem sei se eu falo boa noite ou se eu falo boa tarde. O pessoal já está entrando. 6 horas para mim é boa noite já, viu? É, boa noite, exatamente. Então, boa noite. Já temos algumas pessoas aqui entrando. Vamos aguardar aqui para começar. Sejam bem-vindos a um webinar inédito, Iluminação Criativa com Fitas LED, um conteúdo diferente que a gente preparou com muito carinho aí nesses últimos dias. Temos um e-book super legal, bem completo também para vocês, uma série de projetos novos e criativos de sugestões que o Fabrício vai mostrar hoje. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo as apresentações aí iniciais, mas vocês estão nos ouvindo bem, certo? Deixa eu ver aqui no chat se alguém já fala se está ouvindo e vendo tudo bem. Muito bem, então tá bom. Então, se está tudo perfeito, vamos começar. Iluminação criativa com fitas LED. Bom, pessoal, novamente estamos aqui, a LEDvence, uma empresa multinacional presente em mais de 140 países. A LEDvence, ela tem um portfólio amplo, estamos cada vez mais lançando novos produtos inteligentes, conectáveis. Temos a linha de iluminação comercial, profissional, residencial, iluminação para áreas externas, iluminação pública. Então, a gente está sempre procurando trabalhar para que o portfólio fique cada vez mais completo. Além de luminárias, temos as fitas LEDs e também lâmpadas LED e de tecnologia tradicional. Para quem ainda não teve a oportunidade de falar conosco aqui, nós apresentamos sempre os nossos canais de comunicação online e offline, né? Então, vocês encontram informações sobre a LEDvence e sobre o nosso portfólio de produtos em nosso site, www.ledvence.com.br, vídeos em nosso canal do YouTube, LEDvence. É um canal global, se você procurar a playlist Brasil, você vai encontrar todo o material em nossa língua. E nas mídias sociais, Facebook, né, que é /LEDvence Brasil, e no Instagram, @LEDvenceBR. Então, lá vocês encontram informações a respeito dos nossos eventos, a respeito dos nossos produtos, nossos lançamentos. O webinar de hoje, então, nós teremos, como de costume, o nosso chat aberto para as perguntas de vocês. Também no chat, no final do nosso evento, nós vamos colocar um link para que vocês participem do sorteio de uma luminária, que também já é costume nosso aqui, e também para que vocês avaliem o conteúdo do evento, né? Se vocês gostaram, o que vocês acharam da apresentação, do palestrante de hoje e tudo mais, e não deixe de colocar ali, para a gente, o seu nome completo e e-mail, para que a gente encontre você facilmente, tá bom? Seguindo, uma outra coisa que é uma característica dos nossos eventos é que são apresentações interativas. Então, o Fabrício apresentou aqui, ele preparou diversas perguntas para que vocês possam, junto com a gente, irem interagindo ao longo do evento, através desse botãozinho aí do Webinar Jam, que se chama Polls. Então, ali, em determinado momento da apresentação, o Fabrício vai falar com vocês, vai lançar uma pergunta, e aí vocês podem responder, e depois o Fabrício comenta a respeito do tema que está sendo abordado. Então, não deixem de participar, tá? Fiquem à vontade, não tem nenhuma preocupação, responder certo, responder errado, a gente só quer que vocês participem. E sobre o nosso apresentador de hoje, o Fabrício Sakuma, é o nosso engenheiro especialista de produtos da LEDvence. O Fabrício, ele é responsável pelo portfólio de fitas LED, por isso a apresentação de hoje, lâmpadas Smart, tubos LED e lâmpadas tradicionais, não é isso, Fabrício? Só teve uma pequena atualização nova que lâmpadas tradicionais não é mais comigo. Mas... Ah, muito bem. Isso nem eu sabia, muito bem. Mas é bem recente isso. Então, tá bom. Então, no próximo webinar, a gente já atualiza isso daí, pessoal. Sérgio Veloso, boa noite. Sérgio foi um dos nossos sorteados nos últimos eventos, Fabrício. Tivemos um problema até com a entrega da luminária dele aí, por causa de uma questão dos correios que entraram em greve e tudo, mas fiquem tranquilos, pessoal, que a gente está fazendo rastreio para que tudo funcione perfeitamente. Será que vai ganhar de novo hoje, o Sérgio? Sérgio, torço por você, viu? Participa aqui que a luminária vai chegar, não vamos ficar só na palavra, não.
Bom, pessoal, eu vou agora compartilhar a apresentação do Fabrício para que a gente comece. E assim eu já saio daqui de cena para que a gente efetivamente inicie a apresentação de hoje. Iluminação criativa com fitas LED. Fabrício, com você, viu? Obrigado, Paula. Obrigado, Paula. Bom, pessoal, boa noite de novo para quem entrou depois que a gente já tinha começado. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a iluminação criativa com fita LED. Espero, de alguma forma, poder contribuir para vocês, nem que seja se vocês saírem daqui com uma dica legal, com um único aprendizado, eu já fico feliz, já fico contente. Então, vamos seguir. Bom, antes eu quero dar uns exemplos de o porquê que a fita LED ela é tão bacana, né? Aqui a gente tem algumas imagens de aplicações, basicamente aplicações em Sancas, com produtos, como era feito, né, antes de a gente ter a solução da fita LED. Então aqui, por exemplo, uma aplicação muito comum aqui na esquerda, né, então essa Sanca num hall, num corredor, em algum tipo de ambiente, que nesse exemplo aqui da imagem é feita com lâmpadas tubo. Qual que é o problema? A gente vê, tem várias não está uniforme, né, a iluminação, além disso que queima, fica essas falhas, né, então é um efeito bacana, mas dá para ficar melhor com a fita LED. Tá? Então aqui é exatamente o mesmo exemplo que fica bem mais evidente que apesar de não ter nenhuma falha aqui nessa segunda imagem, nenhum produto com falha, a gente vê que tem um gap na iluminação, porque é uma Sanca curva e lâmpada tubo não faz curva, né? Se fizer curva, tá com algum problema. Tá? A lâmpada tubo ela é reta, então quando a gente tem algum lugar que eu preciso fazer esse efeito de arredondado, a gente tem bastante dificuldade de manter a uniformidade da luz. E a fita LED ela é perfeita para esse tipo de aplicação. E aqui outros dois tipos que são aplicações que fica até bem estranho. A gente ter uma Sanca linear desse jeito, né, uma cavidade linear e usando iluminação spots pontuais, né, que é o caso desse, acho que é um hall de um hotel aqui, essa terceira foto, e essa última foto aqui, parece uma sala de estar, algum ambiente de uma sala VIP de aeroporto, talvez, que tem uma Sanca ali na parede, ali encostada no mobiliário da televisão, com um monte de pontinho marcando, né, que aquilo não é bacana, aquela iluminação linear fica bem mais legal. Então, esses são exemplos que claramente a fita LED ia trazer um efeito muito melhor para aquela que foi proposta, né. Bom, aí a gente entra também na diferença. Pô, Fabrício, então você está me dizendo que eu posso pôr uma fita LED. Então eu vou pôr qualquer fita LED lá, né? Aí que está um grande problema. A gente tem uma grande dificuldade no mercado brasileiro em relação à fita LED, porque, infelizmente, a fita LED ainda ela não tem nenhum tipo de regulamentação, né? Então, diferente de a gente pega uma lâmpada bulbo, que é aquela lâmpada comum que todo mundo tem em casa, a gente pega uma lâmpada tubular, uma T8, uma T5, são lâmpadas que são vendidas de forma massiva, já na tecnologia LED, né, falando já na tecnologia LED, ela já tem uma venda muito massiva. Então, o Inmetro viu a necessidade de regulamentar isso, porque, para quem lembra, quando a tecnologia LED chegou no Brasil, só tinha coisa ruim. Era uma lâmpada que você comprava e 2 meses depois ela estava piscando, ou ela ficava super fraca, ou o LED ficava todo amarelado. Porque isso que acontece quando a gente tem um produto em que não existe uma norma, em que não existem regras, né? Então, qualquer pessoa traz qualquer produto de qualquer qualidade para vender aqui no Brasil. E, infelizmente, isso é o que acontece com a fita LED, né? Então, é importante vocês entenderem o porquê que quando vocês forem na loja, quando vocês forem no mercado, assim, vou fazer meu projeto, vou instalar na minha casa, vou instalar no meu cliente, eu vou especificar a fita LED da LEDvance porque o Fabrício apresentou lá e falou que é bom. Seu cliente, quando ele for na loja comprar, ou você for com ele comprar, vocês vão se assustar, porque realmente você olha assim, nossa, a LEDvance custa X e tem aqui, ó, estão me oferecendo um que custa 10 vezes menos.
Mentira, não chega a 10 vezes menos, mas chega a um valor bem grande a diferença. Você fala assim, pô, eu vou comprar da LED Advance. Você fica à vontade, pode comprar, mas a proposta de usar fita LED para resolver todos esses problemas aqui, você está trocando o gato pelo lebre, vai dar na mesma, porque uma fita LED de baixa qualidade, você não tem uniformidade, ela vai piscar, ela vai queimar, ela vai ficar um trecho escuro, ela tem um lugar que é mais forte do que o outro. Cada chip de LED tem cores, tem tonalidades de branco diferente, né? Então, você vê aqui no lado direito o exemplo de uma fita LED de baixa qualidade, em que eu consigo ver claramente as sombras de cada chip. Você vê que até o ângulo de incidência, o facho de luz de cada chip de LED não é padronizado, é totalmente diferente. A distância entre o início do facho de luz para baixo é diferente. Então, isso é assim que você compra, é isso que você está comprando um produto de baixa qualidade, né? Por que os nossos produtos são bem melhores? Porque apesar de não ter uma norma no Brasil para as fitas de LED, existem normas em outros países. O México, por exemplo, já tem, a Argentina também já tem, na Europa tem norma, e são normas que não é só para garantir que o produto é seguro, que não vai causar um incêndio, as normas nos protegem disso, né? Garante que a lâmpada que eu tenho na minha casa, ela não vai explodir do nada e causar um incêndio na minha casa. Então, a norma também garante isso, né? Uma segurança que o produto é seguro, mas ela também garante que o consumidor não vai ser prejudicado, ou seja, o consumidor não vai comprar um produto que promete uma vida útil de 50 mil horas e, na verdade, ela dura 2.000 horas. Depois de 2.000 horas, ela já perdeu toda aquela eficiência, eu preciso trocar, né? Então, garante tanto a qualidade de segurança quanto a qualidade de resultado que você recebe com o produto. E é por isso que o nosso produto ele é bem mais caro quando você compara com essas marcas alternativas, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um padrão de qualidade que não é de acordo com o Brasil, porque no Brasil não existe, mas é de acordo com todos os países que a LED Advance atua, né? A Paula falou no começo da apresentação, a LED Advance atua em 140 países, e os nossos produtos são globais, né? No mínimo, eles são regionais aqui da América Latina. Então, se no Brasil não tem a norma, a gente tem que atender de qualquer forma a norma do México, a norma da Argentina, a norma do Peru, porque a gente faz um produto para toda a região, tá? Então, é por isso que você vai ver nesses produtos que não tem padronização, não existe uma norma, que existe uma diferença gritante, né? Vai ter o produto de R$5, vai ter o produto de R$300. Você fala, pô, fita LED é tudo igual. Não é tudo igual, tá, gente? É a mesma história. Lembra lá de lâmpadas no começo, quando não tinha Inmetro nessas lâmpadas, cada porcaria que a gente via, e hoje você vê que é tudo bem padronizado. Dificilmente você vai encontrar uma lâmpada LED no mercado que em 2 semanas vai queimar, né? Então, lógico que ainda existem só diferenças de qualidade nas lâmpadas bulbo, nas lâmpadas tubos, mas a diferença, assim, não é gritante igual acontece com a fita LED hoje, tá bom? Bom, e aí... Opa, na verdade eu tinha uma perguntinha. Deixa eu liberar a primeira perguntinha aqui para vocês. Vocês lembram aí, que nem a Paula falou, vai no post... Já está liberado aí, já estou vendo que tem o íconezinho vermelho, vai ter a primeira pergunta, então. Quando a gente fala de fita LED, onde vocês acham que eu devo aplicar a fita LED? Eu devo aplicar ela numa situação decorativa para fazer balizamentos, luz indireta, que nem a gente apareceu ali no exemplo, luz indireta, iluminação geral ou todas as anteriores? Estou vendo aqui bastante gente respondendo, todo mundo respondeu todas as anteriores. Eu acho que o meu slide aqui acabou entregando, né? Mas é isso mesmo, né? Antes, o que a fita LED era um produto em que a gente utilizava basicamente para finalidades decorativas, colocar ali atrás do espelho, colocar atrás do móvel da marcenaria, para dar aquela iluminação mais dramática. Hoje ela evoluiu muito. Então, a fita LED, ela evoluiu muito, não só em sua capacidade de iluminação, também como a sua eficácia. Então, a gente tem fita LED para fazer de tudo, inclusive utilizar como iluminação geral. Então, eu posso substituir aquela minha luminária convencional que eu sempre utilizei, aquela modular,
60 por 60, posso utilizar por trilhos e uma fita LED de alto fluxo, né? Então, a gente tem aqui desde produtos destinados para aplicação em trilhos, para iluminação geral, para fazer uma iluminação indireta para um ambiente, por exemplo, aqui nessa segunda imagem, um escritório. Podemos fazer média luminosidade, em que eu quero ter um ambiente, eu não preciso de extrema iluminação, mas eu quero fazer também, ainda quero utilizar fitas LED para fazer também um balizamento, para fazer uma parte decorativa, criar um ambiente mais aconchegante, com uma iluminação sem ser partindo do teto. Eu já vi alguns projetos bem bacanas de apartamentos em que não tem iluminação no teto, a iluminação parte toda de mobiliário ou cortineiro, embutido na parede, e não tem nada, não tem no teto, que nem a gente está acostumado. Eu achei diferente, achei bem bacana. Tá? E também média luminosidade, baixa luminosidade, para fazer só, talvez um balizamento de um caminho, de uma rota, ou mesmo uma rota de fuga, dá para se fazer para emergências, com um balizamento no chão, com a fita de LED. Então, hoje a gente tem fita de LED para todo tipo de aplicação, para todos os tipos de necessidades. Tá? Era para esse ponto de interrogação antes. Eu errei o slide, gente. Mas tá bom, vamos partir. E agora a gente vai falar, então, sobre o planejamento para instalar a fita LED. Antes da gente chegar nos exemplos e sugestões de como utilizar a fita LED, vamos, então, entender como que o que são as fitas LEDs, como que elas funcionam e como que eu trabalho com elas. Bom, então, que nem eu estava conversando com vocês, a gente tem diversos tipos de produtos, e dependendo da aplicação e da situação, você vai ter que usar um produto específico, né? Então, você não vai utilizar um produto de uma fita de LED que tem 2.000 lumens por metro para fazer uma iluminação de uma marcenaria, por exemplo, ou de um balizamento num ambiente externo. Por quê? Dá para fazer? Lógico que dá para fazer, mas você vai pagar muito mais caro numa fita de LED e vai utilizar 5%, 10% da capacidade dela, não faz sentido nenhum, né? E quando você tiver que fazer uma manutenção, o driver que vai estar lá é especificado para ela, tudo que está lá naquele sistema de iluminação é especificado para ela, e você vai ter que trocar por uma igual e vai pagar caro de novo. Então, é importante entender qual que é o seu objetivo com aquela aplicação, né? Qual que é o objetivo daquela finalidade e determinar a fita de LED. Nem sempre a fita de LED mais cara, mais top, é a melhor para aquela situação. Tá? Então, e a LEDVance, ela tem um portfólio que cobre todas essas possibilidades, desde da baixa luminosidade, que não quer dizer que uma fita de LED de baixa luminosidade, não quer dizer que ela é uma fita de LED ruim, tá? Só quer dizer que ela trabalha numa intensidade menor. Bom, e agora eu preciso também, depois de determinar qual que é a finalidade dessa aplicação, qual que é a intensidade de... deixa eu voltar aqui um pouquinho para dizer, esses valores aqui de fluxo luminoso de acordo com a aplicação é uma sugestão do que a gente indica para cada tipo de situação, né? Então, por exemplo, aqui nesse ambiente, que é um ambiente bem aconchegante, vamos dizer assim, um lugar, uma iluminação basicamente decorativa, é recomendado uma fita de 400 lumens por metro para menos. Porque aqui a intenção, não quero iluminar nada, eu não quero ofuscar a visão de ninguém, então eu quero algo baixo. Então, esses são fluxos luminosos, sugestões para esses tipos de ambiente. É lógico que dependendo da situação, você vai precisar de mais ou você vai precisar de menos. O ideal é sempre determinar de acordo com a necessidade. Mas isso aqui é mais uma referência para vocês, tá bom? Então, depois que eu determinei qual que é o fluxo luminoso, qual que é a quantidade de luz que eu preciso para aquela minha aplicação, eu preciso determinar o grau de proteção. Isso aqui todo mundo já conhece, né? Eu preciso determinar aqui, usando como exemplo, existem vários outros tipos de classificação, mas os mais comuns são esses dois. IP20 para uso interno e IP65 para uso externo. Para quem não está acostumado com essa terminologia, o IP20 para uso interno, por que ele é para uso interno? Porque ele é uma fita de LED em que ele não foi feito para ser resistente à água. E o IP65 ele fica resistente à chuva, ele fica resistente
uma pequena quantidade de água acumulada. A IP65 ela não é adequada, por exemplo, para eu colocar numa piscina. Se eu quiser colocar numa piscina, num tanque de água submerso, eu preciso de uma IP68. É um pouco mais difícil de encontrar no mercado, não é tão comum, mas existe, tá bom? Tá, então essa é a diferença. Então se eu quiser colocar numa área molhada, por exemplo, numa cozinha, apesar de uma cozinha, se eu colocar numa marcenaria para iluminar a pia da cozinha, a área de trabalho, uma fita, eu recomendo uma IP65, apesar de não ser um lugar em que chove, por exemplo, mas de vez em quando você vai lavar, você vai querer jogar uma água, é um ambiente que está mais propício a molhar, recomendo sempre utilizar nessas situações a IP65, ou mesmo um alto nível de umidade, tá? Porque a fita ela tem uma camada de silicone de proteção para esse tipo de situação. Agora, um ambiente em que realmente isso não vai acontecer, por exemplo, aqui no meu escritório, se eu quiser colocar uma iluminação fita de LED, eu vou colocar IP20. De novo, não tem por que eu comprar o mais caro se eu não tenho necessidade. Se eu não tenho necessidade da IP65, eu vou comprar a IP20, que com certeza ela é mais barata, tá bom? E aí eu tenho uma perguntinha para vocês, a próxima pergunta. Deixa eu deixar aqui, a Larissa vai me ajudar, ela vai publicar, vou ler com vocês. Então, agora que a gente explicou o IP, quando é IP20, quando usar IP65 ou até o IP68, é uma curiosidade. Vocês sabem o que significam os números de proteção, né, do IP? Né? IP é índice de proteção. O que o número 20, 65, o que eles representam na frente? Força mecânica suportada pelo produto, temperatura suportada pelo produto, resistência contra líquidos e sólidos, temperatura de resistência tempo de resistência à água, altura que resiste a quedas e impactos. Isso é uma questão de curiosidade, não vai fazer alguma diferença, né, gente, no dia a dia de vocês, mas questão de curiosidade, eu como um bom engenheiro gosto de nerdices. Então, eu achei legal compartilhar com vocês. Estou vendo aqui que tem a maioria das pessoas estão respondendo resistência contra líquidos e sólidos, e em torno de 25%, 30% colocou como tempo de resistência à água. Na verdade, a resposta correta aqui seria, a mais genérica, seria resistência contra líquidos e sólidos. Mas o tempo de resistência à água também não está errado, ela de certa forma está certa. Deixa eu explicar como. O IP20, né, ele significa índice de proteção. O 2 do 20, ele representa numa tabela o quanto que aquele produto, isso não é só para fita de LED, isso é qualquer coisa. Vocês podem ver, por exemplo, em propaganda de celular, quando o celular é a prova d'água, eles falam também sobre IP67, IP69, isso é para qualquer tipo de produto, tá? Então, o primeiro dígito, ele representa numa tabela de 0 a 9, de 0 a 6, a primeira tabela, se não me engano. Quanto que ele é resistente a sólidos. Então, o 20, por exemplo, ele é resistente a sólidos até, eu não lembro exatamente a dimensão, mas vamos supor, até 0,1 milímetro de diâmetro. Então, quer dizer que é basicamente poeira. Então, ele é resistente a poeira, não vai entrar poeira, poeira não danifica aquele produto. O segundo dígito é resistência a líquidos. Tá? Então, por exemplo, no IP20, ele é 0, índice 0, ou seja, ele não é resistente a líquidos. Se você jogar uma água ali, ele vai ter algum problema, ele pode estragar o produto. O IP65, ele tem resistência máxima a sólidos, então nada que é sólido pode danificar a fita. E o 5, ele é mais ou menos um intermediário a resistência a líquido, quer dizer que ele é resistente a respingos e umidade. Agora, quando a gente quer submersão, que nem eu falei, IP68, quer dizer que o 8, ele é o índice mais elevado, ele é resistente à submersão por, acho que até 1 metro de altura, se não me engano. Tá? Então, conforme vai aumentando o índice, ele vai ficando cada vez mais resistente, até chegar no nível que ele aguenta jatos de água de alta temperatura, que, se não me engano, é um protocolo já industrial, que é o IP69X, por exemplo. Ou IP69K também, dependendo da aplicação, mas aí são coisas que já fogem do nosso mundo aqui. Legal. Então, depois que eu determinei, então, aqui tudo que a gente conversou, né, as áreas secas e livres de poeira, a gente pode usar a IP20, na verdade, assim, livre de poeira, aquelas poeiras bem fininhas, por exemplo, se eu trabalhasse numa marcenaria e eu quisesse colocar uma fita de LED, eu não colocaria IP20, porque apesar de não ter umidade, é só poeira, é uma poeira extremamente fina que já pode prejudicar a fita. Então eu colocaria uma IP65 nesse caso, tá?
IP65 para áreas com poeira e umidade, perfeito para banheiro, perfeito para cozinha. IP66 aí, que tá vendo? 66, o segundo dígito já aumentou o valor. Jatos de água e poeira. Então, por exemplo, colocar no jardim, aqui nesse caso aqui da imagem, a terceira imagem, uma escada, em que vai ter chuva, de vez em quando eu vou ter higienização dessa escada, e essa higienização com certeza vai ser feita com aquelas máquinas de água de alta pressão. Então, o ideal é colocar uma solução um pouco mais resistente, tá bom? Tá, e agora que eu escolhi as fitas, então vamos falar então sobre acessório. Eu já escolhi qual que vai ser o fluxo luminoso, eu já escolhi qual que vai ser o grau de proteção da fita para minha aplicação. A gente escolhe então os acessórios. O que seriam os acessórios? Os acessórios, a gente pode generalizar de certa forma tudo aquilo que não faz parte da fita. Então, primeiro, como que eu quero fazer esse controle da fita? É uma iluminação dinâmica? O que é uma iluminação dinâmica? Hoje a gente tem uma tecnologia que é o Tunable White, que a gente chama de branco dinâmico, em que eu posso fazer a regulagem de temperatura de cor, então eu não preciso me decidir na hora de comprar o produto se ele vai ser branco frio ou branco quente. Eu posso ter ambas as situações. Tá? E também tem, lógico, aquele mais conhecido que é a dimerização, tá? Eu posso escolher como dimerizar a iluminação do meu ambiente. Se eu quero aumentar a intensidade, diminuir a intensidade. Perfeito para um quarto de bebês, né, de crianças pequenas. Criança acordou de noite, precisa amamentar, precisa trocar a fralda. Você jamais vai querer colocar a luz forte na cara da criança, porque ela vai acordar, vai despertar, não vai dormir mais, você também não vai dormir mais. Você quer aquela luz fraquinha, um branco bem amarelado para não despertar a criança, para assim que você colocar ela no berço de novo, ela dormir, você também poder dormir. Então, é bem legal, essa imagem representa bem a necessidade, né? Então, que nem a gente estava falando, existe também a possibilidade de modulação de temperatura de cor. Então, não só controle de intensidade, mas que nem aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho um branco frio e um branco quente, com a mesma fita de LED. Então eu consigo mudar conforme a minha necessidade, qual vai ser a temperatura de cor. Por exemplo, pensando aqui de um lado bem capitalista, vamos dizer assim, se eu estou gerenciando esse shopping aqui, né? E isso é uma técnica usada por cassinos, tá? Que querem te manter o máximo de tempo lá dentro e querem que você perca a noção de tempo. Eu vou deixar durante o dia o branco quente, porque de dia o próprio sol já está fazendo o serviço de manter as pessoas atentas, inibindo a produção de melatonina. Conforme o dia vai passando e a quantidade de melatonina que essa pessoa vai produzindo, ela vai se desacelerando, ela vai se sentindo mais cansada, ela vai começar a querer ir para casa. Vou para casa, vou dormir, vou comer alguma coisa, vou descansar. Eu faria ficar um branco frio no máximo, porque isso vai inibir a produção de melatonina, aquela pessoa ela vai sentir menos cansaço, né? Melatonina vai ser inibida, ela vai sentir menos cansaço, ela vai ficar mais tempo ali no meu shopping, vai comprar mais, ela vai jantar no meu shopping. Então, isso é algo que pode ser feito com a luz. Se você não entendeu muito bem o que eu estava falando sobre melatonina, sobre o branco frio, o branco quente, não se preocupa. Tem um curso bem legal que eu dei, uma apresentação bem legal que eu fiz. Depois a gente pode mandar um link gravado. E acredito que mais para frente também a gente vai ter alguma outra edição, de tempos em tempos a gente faz, que fala sobre a iluminação centrada no ser humano e como a iluminação pode afetar o comportamento das pessoas. E isso, de forma mais detalhada, que eu exemplifiquei aqui, é abordado nessa apresentação. Ela é bem bacana, é lógico que a gente não fica ensinando ninguém a fazer isso que eu acabei de falar, era só uma brincadeira, mas a gente está tentando, a gente conversa sobre como a gente pode usar a iluminação para melhorar, né, o contrário do exemplo que eu acabei de dar aqui, né, de sacanagem, que o shopping pode fazer, o que os cassinos fazem, como a gente pode utilizar a iluminação em favor do bem-estar das pessoas, né? Bom, vamos lá para o próximo. Bom, então, quando a gente está falando também de iluminação dinâmica, a gente pode falar da RGB. A RGB, para quem não sabe,
para quem não sabe, o RGB, ela é a iluminação colorida. Então, aquelas lâmpadas que estão bem famosas, a gente vê bastante no Instagram, YouTube, que ficam mudando de cor, que eu posso controlar qual cor. Criança adora isso. Eu sou uma criança, que eu gosto. A gente também tem existem as possibilidades em fitas de LED. E por que é RGB, só para vocês entenderem? RGB é de red, né, vermelho, G de green, verde, B de blue, e o W, que é o caso dos nossos produtos, é o white. Por que tem RGBW, né? O branco junto com RGB. Porque geralmente as fitas RGB, a função de branco é um branco bem fraquinho que não consegue iluminar o suficiente. Ela fica restrita a um fluxo luminoso decorativo. Mas, e se eu quiser aplicar uma fita de LED no meu projeto e que ela ilumine de fato quando eu estou na função branco, mas de vez em quando, sei lá, um salão de jogos, é um lugar que eu recebo amigos, faço umas festas de vez em quando, e eu quero que também eu tenha a possibilidade de deixar colorido por algum motivo, né? Ou é um ambiente comercial, um bar que eu quero que fique azulado, avermelhado, só que também durante o dia, quando eu estou fazendo manutenção e limpeza, eu quero que fique claro o suficiente para que a minha equipe possa trabalhar. É por isso que tem esse W, porque eu tenho um chip específico para fazer iluminação branca, né? Então eu vou ter um chip de alta eficiência branca, eu tenho os outros 3 chips de menor fluxo luminoso para fazer a função colorida, que daí seria mais decorativo. Por isso que a gente vê até que aqui tem 4 fiozinhos coloridos saindo dessa fita de LED, porque cada fiozinho controla um LED, né? Inclusive são das cores correspondentes do LED que eles controlam. Tá bom? Alguns outros acessórios que é importante lembrar que muitas vezes as pessoas esquecem fita de LED é um produto maravilhoso, super versátil, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, conexão. Não façam conexões com solda direto, tá? Aquilo lá ele diminui muito a qualidade do produto, né? O produto foi desenvolvido de uma forma para ele ter a melhor qualidade possível. Se você utiliza soldas, ele é exposto a um calor excessivo para o que ele foi projetado e aquilo acaba prejudicando a qualidade do produto. Você pode diminuir a vida útil e acabar tendo que fazer a manutenção com maior antecedência. Para isso que existem os acessórios, tá? Então, emenda, principalmente emendas de fitas IP65 e IP67, é importante usar esse rabichinho branco aqui do lado, que ele é um rabicho específico, que a emenda também tem que corresponder à proteção. Aquele ditado que diz que a força de uma corrente é determinada pelo seu elo mais fraco é pura verdade. Então, não adianta eu ter uma fita IP68, eu ter um driver IP68, se a emenda eu fiz com fita isolante enrolada em volta do fio. Aquilo ali não protege nada de umidade. Se tiver uma chuva, a água vai entrar ali, vai dar um curto na minha fita, vai queimar tudo, porque eu não fiz uma emenda direito. Isso aqui custa centavos reais, né? Pequenos reais, poucos reais, e vai mudar completamente a qualidade da instalação e do serviço. Tá? E também a mesma coisa serve quando você vai fazer uma aplicação de fita em que eu tenho uma quina, eu preciso dobrar, não dobrem a fita, pelo amor de Deus. Você pode fazer um arco, você pode fazer um círculo, mas você não pode dobrar, né? Eu não posso fazer um ângulo reto com a fita, ela vai danificar. Ela tem, dentro daquela parte da fita, literalmente, eu tenho trilhos de alimentação elétrica, se eu dobro ou rompo eles, vai causar um mau contato, pode causar um curto-circuito, e curto-circuito é super perigoso para gerar incêndio, tá? Então não dobrem, usem os acessórios para fazer essas curvas, não deixem a fita torcida. Tá? E terminal de silicone, super importante também para fita de grau de proteção IP65, porque eu compro 5 metros, 25 metros, mas às vezes eu vou usar 3. Quando eu corto, aquela pontinha fica exposta. É para isso que serve essa capinha, esse terminal de silicone. Eu ponho ali e passo uma colinha para garantir a proteção e que por ali não seria o ponto fraco o elo fraco da minha corrente. Bom, aí a gente vai para o próximo passo. Qual driver é necessário? Onde posicioná-lo? Bom, primeira coisa do driver. O driver, como eu disse, qualquer produto, ele tem seu grau de proteção. Então, você precisa determinar qual que é o grau de proteção do driver. Qual que é o grau de proteção que você deve especificar para o driver da aplicação? Pelo menos exatamente igual à fita. Ah, não tenho igual à fita. A fita que eu tenho é IP65 e eu não estou encontrando no mercado
o driver IP65 ou está em falta ou não existe, tudo bem, compra o IP66, IP67. O importante é que no mínimo seja igual ao da fita de LED, tá bom? E aí, o driver eu faço a conexão, para quem não sabe, eu faço a conexão da rede aqui, desse 220, mas poderia ser também 110 aqui no caso do Sul e Sudeste, conexão de 110, e ele transforma, né, ele tem um monte de circuito eletrônico ali dentro, que transforma a energia da tomada num formato de energia que é compatível com a fita LED. Fita LED, todas as fitas LEDs, elas são corrente contínua, e podem existir diversas tensões, 24 volts, 12 volts, 5 volts, 3 volts, tá? Mas todas são de corrente contínua, ou seja, não se pode ligar diretamente na tomada. Pô, Fabrício, não, mas aí você está de brincadeira comigo. Até vocês têm fita que vocês falam que é fita tensão de rede? Tem, calma, tem sim, lógico que tem. Mas a fita mesmo, ela não é tensão de rede. É que nessa fita tensão de rede, ela tem componentes eletrônicos que transformam a tensão da tomada, né, a energia da tomada, em tensão adequada para aquela fita. Se você reparar, essas fitas tensão de rede, né, que falam, ela é bem mais grossa, ela é bem maior. Por quê? Em vez de eu ter todos aqueles componentes eletrônicos concentrados no driver, separado da fita, esses componentes eletrônicos estão distribuídos ao longo da fita de LED. Por isso que ela fica mais robusta, mais grandona, assim. Porque eu peguei o driver e embuti dentro da fita de LED. É por isso, tá? Mas se você pensar a fita de LED por si só, pela natureza de como ela foi desenvolvida, não existe uma fita de LED que pode ser ligada na tomada, então tomem cuidado, e ela tem polaridade. Diferente da tomada, que eu posso pegar meu celular e ligar em qualquer posição na tomada, a fita de LED eu não posso. Tem jeitinho certo, então fique atento no sinalzinho de mais e menos na hora de fazer a conexão no driver, tá? Bom, então no driver também eu preciso especificar. Eu quero um driver que faz só on e off, né, que é só liga e desliga, 100% ou 0%, ou eu quero um driver dimerizável, tá? Todas as fitas de LED são dimerizáveis. O que vai garantir que você consegue dimerizar a sua fita de LED é o driver. O driver tem que ter a função de dimerização, senão você não vai conseguir. Mas se eu tenho um driver que eu sei que ele é dimerizável, qualquer fita de LED que eu pegar no mercado e ligar no driver, vai ser dimerizável também, tá bom? E aqui eu queria entrar um pouquinho no detalhe com vocês sobre... Deixa eu mudar minha câmera de lugar para não cobrir. Sobre pequenas diferenças entre o que realmente é um driver e é o que muitas empresas chamam de driver, mas na verdade é uma fonte chaveada. Aí que entra o meu lado engenheiro, que eu me assusto, que eu vejo muitas coisas no mercado e eu queria conversar com vocês. Driver que foi desenvolvido para aplicação real, fita de LED, ele tem diversas proteções, não só para proteger a fita de LED, mas como para proteger você, proteger o seu cliente, que não vai ter nenhum tipo de surpresa desagradável com eletricidade. Eletricidade, gente, é muito perigoso. É um perigo invisível, poucas pessoas dão o valor, o verdadeiro valor para o cuidado que precisa ter com eletricidade. Não pense que a tomada, o choquinho de tomada é fraco, é só 110, não machuca. Engano seu. Dependendo da situação, o choquinho na tomada pode matar, tá bom, gente? Então, tome muito cuidado, e é por isso que eu queria falar disso aqui com vocês. Driver bom, feito com qualidade, preocupando com normas de segurança, que infelizmente driver vai junto no balaio de fita de LED. Não existe normalização aqui no Brasil, normas. Tem muita porcaria. Essa fonte chaveada, só para você ter uma noção, essa fonte chaveada, que é muito comum no mercado, é um produto tão simples, que todo curso de eletrotécnica, todo curso de engenharia elétrica, no primeiro ano, é a primeira coisa que os estudantes aprendem a fazer. Porque é o básico do básico do básico. É um negócio... É uma eletrônica muito simples. Não tem proteção ali dentro. Se tiver algum problema, se tiver alguma sobrecarga, se a sua concessionária de energia tiver um problema no poste e vir uma sobrecarga na sua casa, a fonte chaveada não vai proteger, vai tudo para a fita de LED. E o que vai acontecer? A fita de LED ela é um componente, ela é um negócio sensível. Vai estourar tudo, pode estragar a sua casa, pode causar um incêndio. Então, tem que ter muito cuidado. Fora que, assim,
A maioria desses são barulhentos, acreditem ou não, dispositivos eletrônicos, quem nunca ouviu um dispositivo eletrônico que fica fazendo um zumbido? É barulhento, eles fazem barulho. Então você está na sua casa, depois na sala de TV, você vai ficar ouvindo eles zumbindo na sua orelha enquanto você assiste TV. Não é seguro, não tem garantia, né? Garantia mínima de 3 meses, que só tem 3 meses de garantia, só tem 3 meses que o Procon obriga, tá? E baixa eficiência. Ele fala que tem 150 watts, mas 50 watts ele dispersa em calor, ou seja, só está esquentando a sua casa, ele não está alimentando a fita de LED. Agora, um driver bom de verdade, e eu não estou dizendo isso, comprem driver da LED Vance. Isso é geral no mercado, né? Se você tiver lá, for numa loja, não tem o driver da LED Vance, acabou, está em falta, já esgotou, já compraram tudo, mas eu tenho essa fonte chaveada e eu tenho o driver desse outro concorrente. Por favor, vai no driver do concorrente, não compra a fonte chaveada. É perigoso de verdade, tá? Então, eu deixei alguns exemplos das características do driver nosso com o da fonte chaveada padrão de mercado para vocês entenderem do que eu estou dizendo. E aqui nesse próximo slide, eu não vou passar nisso aqui, mas é só para vocês terem uma noção do que tem dentro do driver em questão de segurança. Tudo isso aqui, laranjinha, são componentes ou circuitos eletrônicos que garantem a segurança da aplicação. Então, são coisas que vão manter a regulagem da tensão. Não vai deixar... Se tiver um pico, por exemplo, ele tem um circuito em que esse pico, ele limita e não deixa passar mais do que a fita de LED aguenta. Entendeu? É que nem o disjuntor da sua casa. O disjuntor da sua casa serve para... Vocês acham que o disjuntor da sua casa serve para proteger a sua televisão? Não serve. O disjuntor da sua casa serve para proteger a fiação. Por quê? Porque se a fiação esquenta, ela derrete e causa um curto, causa incêndio. Então o disjuntor, ele desarma para não deixar causar incêndio. Tá? Então é justamente isso que tem dentro do driver. Vários disjuntores para proteger ele de várias coisas diferentes. Aí eu tenho uma perguntinha que a gente sai é técnico ainda, mas é bem mais tranquilo do que isso que eu estou falando. Vocês sabem especificar driver de LED? Vocês se sentem confortáveis especificando driver de LED? Porque assim, eu tenho uma pergunta aqui, vamos fazer um simulado. Vamos supor que você tem que especificar, você tem que ligar 2 rolos de 5 metros de fita de LED, 24 volts, 9,6 watts por metro. Então vamos lá, 9,6 watts por metro. 2 rolos de 5 metros, de 1.300 lumens por metro. Qual driver você especificaria desses aí, gente? É uma perguntinha um pouco mais complexa, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês responderem. Gente, não se preocupa em errar, tá? A gente não tá aqui ninguém para julgar que está certo, que está errado, você não sabe. A gente tá aqui todo mundo para aprender e discutir, tá bom? Bom, aqui eu acho que bastante gente já respondeu. Quem tá pensando e quiser continuar respondendo, pode, fica à vontade. Mas eu vou seguir aqui, tá bom? Bom, tô vendo aqui que a grande maioria respondeu 100 watts com saída 24 volts. Exatamente isso, tá? Perfeito. Tô vendo que a tensão 24 volts, ninguém se confundiu. Então, 24 volts é isso. A fita é 24 volts, eu preciso de um driver 24 volts. Não tem segredo. Se a fita é de 12 volts, driver com saída 12 volts, tá? Cuidado que quando você for comprar driver, ele tem 2 tensões. Tensão de entrada, que é onde você liga na tomada, por exemplo, 110, 220. Driver geralmente é bivolt, então serve para tanto 110 quanto 220. Mas é sempre bom olhar por precaução. E a tensão de saída, que no caso nosso eu quero 24 volts. Tensão de fita de LED é sempre fixo, então eu quero 24 volts. Aí, qual que é a próxima informação que eu olho? É a potência. Então eu estou olhando que a fita aqui é de 9,6 watts por metro. Ou seja, a cada metro, a fita gasta 9,6 watts. Se eu tenho 2 rolos de 5 metros, quer dizer que eu tenho 10 metros. 10 metros vezes 9,6 watts, eu tenho 96 watts no total. Ou seja, eu preciso de um driver que alimente 96 watts no total. Olha aqui, vamos olhar aqui o portfólio da LED Vance. Eu não tenho um driver de 96 watts, eu tenho um driver de 100. Melhor ainda, gente. Se você puder especificar uma folguinha no driver, é a melhor situação. No nosso caso aqui na LED Vance,
as nossas fitas e os nossos drivers, eles foram desenvolvidos para trabalhar em conjunto. Mas vamos supor que você tem um driver seu lá na sua casa já, e você decidiu trocar pela fita da LEDVance, mas por enquanto você não vai trocar o driver, vai trocar só a fita. Não recomendo você trabalhar no limite, porque eu não sei qual é a qualidade desse driver que você já tem. Pode ser que ele não seja tão eficiente, pode ser que ele esteja mal dimensionado e ele não tenha potência suficiente para alimentar toda a minha fita da LEDVance. Então, nesse caso, eu recomendo que você ou compre uma fita um pouquinho mais fraca para ter certeza que você não vai sobrecarregar o driver, ou troca por um driver um pouquinho melhor, tá bom? Então, nesse caso, como eu preciso de 96 watts pelo menos, eu vou comprar um driver de 100. Ah, tem de 120, beleza, pode ser também. O importante é se atentar qual que é a potência total do seu sistema, né? Então, nesse caso, 96 watts, e qual que é a tensão de saída, 24 volts, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei aqui, para fazer a iluminação de uma sala num apartamento pequeno, ou seja, não é área molhada, não tem problema, vai ser o IP20. Então, a fita é IP20 e o driver também é IP20. Legal? Bom, Laris, pode tirar essa pergunta e colocar a próxima, por favor. Muito obrigado. Então, minha próxima pergunta é, depois desse exercício, depois dessa conversa bem rápida e superficial sobre como especificar drivers de LED, vocês se sentem confortáveis? Vocês se sentem seguros? Se um cliente fala assim, quero botar fita de LED aqui, o que você me recomenda? Você vai ficar com vontade em falar assim, ó, você precisa de uma fita tal, você precisa de um driver tal, você precisa de tantos metros. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está trabalhando, né, em diversos cursos, diversos treinamentos, e eu acredito que isso é uma coisa que eu sei que muitas pessoas tinham muita dificuldade nisso antes, e eu sei que a fita LED é cada vez mais comum, as pessoas comuns, os clientes comuns já estão criando conhecimento dessa tendência, eles já estão pedindo, né? Pessoas que não têm nada a ver no mercado de iluminação já pedem esse tipo de aplicação. Então, eu acho que seria bacana, eu queria saber, assim, eu estou vendo que 80%, a grande maioria, já se sente confortável, mas ainda tem uma grande parcela, 20%, que ainda não se sente confortável. Então, o que eu queria saber, assim, será que vocês têm interesse num curso, né? Mesmo quem já se sente confortável em especificar, será que vocês teriam interesse de fazer um treinamento, né? Não um curso, né? Uma coisa um pouco mais curta, né? Um treinamento técnico, mas técnico mesmo, assim, que nem esse slide aqui, só que mais detalhado, mais devagar, passo a passo, com vários exemplos sobre como especificar a fita de LED, qual fluxo luminoso, qual tensão, 12 volts, 24 volts. Eu posso até entrar em detalhe e explicar por que a gente tem fita 24, por que a gente tem fita 12, por que eu uso tal driver, né? Como que eu faço a instalação, a ligação dos fios mesmo, né? Assim, bem técnico mesmo, como se fosse um curso técnico para eletricista. Bom, tô vendo que então 96, a maioria, praticamente unânime, tá em interesse. Então, Paula, já vai ficar aqui uma tarefa de casa para mim e depois também para a gente organizar esse treinamento, tá? Anotado, fica tranquilo. Tá bom? Depois a gente conversa mais sobre isso, eu te peguei de surpresa, eu acho, com essa pergunta, mas eu tava pensando, acho legal a gente fazer isso sim. Deixa eu avançar aqui que eu já tô vendo que eu já tô enrolando muito. Eu gosto de falar, gente, desculpa. Bom, e aí a gente vai falar então sobre controle. A gente tava falando muito sobre iluminação dinâmica e importante falar assim, quais os tipos de controle que eu tenho. Hoje, a gente tem vários tipos de como fazer uma dimerização de lâmpada, de fita de LED, né, de iluminação em geral. Eu queria só citar, então existe o corte de fase, que é o mais comum, mais basicão, mais comum não, né, mas o mais basicão. O mais comum hoje eu acho que seria 1.10 ou 0.10. A gente tem DALI também, que é um protocolo super robustado, assim, com custo bem elevado, e agora novas tecnologias que estão surgindo, que ainda tem um custo relativamente alto, mas são muito mais acessíveis para qualquer tipo de pessoa, e também a aplicação é super simples, né, que é a conexão Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, entre outros. Então é bom que vocês tenham conhecimento que existem vários tipos de controle. Então quando você for buscar, eu quero
um Bluetooth, você tem que buscar por um driver, por um controlador Bluetooth, tá bom? Que tenha essa função. E aí a gente vai entrar, então, em alguns tipos de aplicação. Então, isso aqui, gente, são coisas que, com certeza, vocês entendem muito mais do que eu, então eu vou passar superficialmente, e depois a gente também pode conversar com a nossa equipe de projetos, que entende bastante sobre aplicação, né? Eu fico bem mais na parte de produto, de engenharia, mas a gente tem especialistas de aplicação que podem falar um pouquinho. Mas esse conteúdo que a gente vai apresentar foi desenvolvido junto com eles, tá? Então, não estou falando coisas que eu tirei do meu bolso, tá? Aqui. Então, alguns exemplos de iluminação. O básico, que a gente já conversou, todo mundo já está cansado de ver, que é a iluminação geral através de Sanka, com iluminação indireta. Então, isso gera uma luz super uniforme, sem sombras, que é muito bom para um ambiente que eu quero ter uma situação homogênea, uma iluminação bem homogênea. E ela também é bem adequada para quando eu quero fazer a iluminação centrada no ser humano, que é aquela história daquele assunto de manipular a iluminação artificial a favor do ser humano. Então, eu posso ter, com uma iluminação uniforme, né, indireta, posso ter uma iluminação bem forte, com um branco frio para um momento de trabalho, né? Aqui atrás tem uma cadeirinha, talvez seja um escritório, então eu posso usar isso. Também para assistir uma TV tal, no final do dia, aqui numa situação de home office, em que todo mundo está preso hoje, tá sendo obrigado a trabalhar e ter seu lazer no mesmo ambiente. É bem legal ter uma iluminação dinâmica para se apoiar. Também para se criar ambientes com uma sensação de maior, é bem legal utilizar em Sankas, em corredores, por exemplo, eu quero ter uma sensação de maior espaço para destacar elementos da arquitetura, é bem legal também esse tipo de aplicação. Isso aqui é bem feijão com arroz, né? Muito utilizada também em shoppings. Aqui, ó, um exemplo bem bacana de uma iluminação em Sanka, que nem lá contra o primeiro slide que eu mostrei, em que eu tinha várias falhas. Aqui é bem mais uniforme. Aqui a gente não tem, de fato, uma iluminação sendo como a fonte de luz principal. Ela tem mais um pouco de teor decorativo, mas claro que ele também acaba complementando a iluminação do ambiente. Essa aqui é uma aplicação que eu acho bem legal, em que tem fitas de LED aqui em cima, e como difusão, aqui tem alguns pedaços de tecido, né? Tem um tecido branco que funcionou como difusor, e acabou tirando um teto inteiro todo iluminado, e ficou bem bacana essa aplicação. Essa aqui é bem criativo, tá? E esse aqui, ela está bem perto daquilo que eu estava comentando, que está uma tendência muito forte em utilizar fitas de LED para iluminação de fato. E aqui, isso deixa extremamente uniforme, basicamente sem sombras na área de trabalho aqui, que é uma situação perfeita para uma sala de reunião que nem essa aqui. E quando a gente tem esse ambiente de aquário, fica bem bonito o efeito visual. E tem aqui uma outra situação, no mesmo ambiente, né, num aquário, numa sala de reunião, dentro de uma empresa, mas aqui a fita de LED aqui, ela está simplesmente decorativa para destacar a parte arquitetônica da composição que essa sala tem com o ambiente, criando um ar mais moderno. Então, diferente daqui em que eu tenho a função de iluminação, aqui eu tenho uma função decorativa. Então, a diferença é que no mesmo ambiente, como a aplicação de um mesmo produto pode fazer diferença. Aqui é um exemplo bem colorido, né, que nem eu falei, por exemplo, aqui acho que é um lobby de um bar, de um hotel, bem chique, inclusive. Posso usar uma iluminação para criar um ambiente mais agradável, um ambiente mais aconchegante, um lugar mais romântico. E não sei se é o caso, mas poderia ser uma fita RGBW, que durante o dia, enquanto não tenho consumidores, eu tenho só a equipe de trabalho, de manutenção, de limpeza, eu deixo extremamente forte, um branco bem claro, para que seja feita a manutenção de forma mais adequada, a limpeza seja feita bem feitinho. Tá? Iluminação em parede, isso tá bem bacana, né? Que nem eu comentei, que eu vi um projeto de um apartamento inteiro em que não existe iluminação no teto, tudo está espalhado em outras estruturas. Esse aqui é um exemplo bem bacana. Então, é um corredor em que a iluminação está toda na parede. E isso traz um destaque diferente para o ambiente, acaba se tornando uma composição da decoração.
e também dá uma sensação de um espaço mais amplo, mais espaçoso. Aplicação em marcenaria, né? Então isso aqui também já está bem conhecido, então não só em móveis, mas também no espelho. Essa aqui é uma ótima luz para iluminar, então acaba substituindo aquela luz que todo mundo tinha em cima do espelho, que fazia uma sombra horrível no rosto, né? Deixava todo marcado o rosto, destacava aquelas olheiras horríveis. Isso aqui elimina esse problema para um banheiro, principalmente pessoas que gostam de passar maquiagem, ajuda muito, deixa a iluminação linear é perfeita para esse tipo de situação, porque ela elimina aquelas sombras marcantes. Fica ótimo para essa aplicação. E também acaba iluminando a área da pia, que é bem importante ter uma iluminação um pouco mais reforçada ali. Um tipo de balizamento, tornar ambientes que normalmente são lugares super sem graças um ambiente mais confortável, mais agradável. Também serve para casos de emergência, para rotas de fuga. Você pode anexar aqui um módulo de emergência que tem energia de reserva para casos de queda de luz, incêndio, né? Em casos de incêndio, geralmente o sistema de prédios ele corta a energia principal, deixa só a energia auxiliar, e essa fita de LED pode ficar ligada na alimentação auxiliar por baterias para marcar a rota de fugas e não estragar a arquitetura botando aquelas luminárias de emergências horríveis. Aqui outra forma de se destacar, geralmente em lojas, né, assim, o destaque fica para as vitrines centrais, os produtos principais ficam nas vitrines centrais, você fazendo uma iluminação em prateleiras, nessas sancas coladas na parede, né, que lembram bastante uma aplicação em cortineira, em residências também, podem ser, acabam trazendo um destaque para as áreas mais periféricas da loja e acabam realçando os produtos também, que torna mais atraente e chama mais atenção para aquela região, que fica um ambiente bem mais sofisticado. Nichos, né, aqui tem mais um teor decorativo também, mas a iluminação em nichos também é uma ideia muito bacana para aplicações. Lembrando, o banheiro, usar alimentação não, fitas com proteção IP65, pelo menos, tá bom? Aplicação em bancada, essa aqui eu acho fundamental e eu acho que é uma das aplicações mais úteis da fita de LED, porque eu consigo embutir, mesmo num móvel que não foi planejado se fazer isso, eu posso embutir uma fita de LED aqui e torna o ambiente de trabalho, geralmente em casas em que a pessoa acaba fazendo a própria sombra, onde ela precisa prestar atenção, isso aqui fica muito bom. Tá? E a área externa também, que por segurança é muito bom e também traz uma aparência bem mais sofisticada para a entrada do seu estabelecimento. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as soluções da LEDVency. O que a gente tem, e eu tô acabando, juro, gente, que eu tô acabando, eu tô enrolando bastante. Acabei me empolgando um pouco no conteúdo, mas eu já tô no finalzinho. Bom, vamos começar das nossas fitas mais simples, né? Das mais simples que eu digo, a questão de fluxo luminoso, questão de potência de iluminação, e a gente vai subindo até chegar nos produtos mais profissionais. Esse kit EcoFlex foi desenvolvido totalmente pensando na pessoa física, na pessoa leiga que não sabe especificar, que nem tem ideia que precisa especificar, né? Driver, fita de LED, corrente, potência, essas coisas. Então a gente vende esse kitzinho, que é uma tomada e um plug que se conecta direto na fita de LED e é isso, e ela funciona já. Então é o kit EcoFlex, ali de 4,8 watts por metro. Isso é basicamente para fazer uma decoração do que nessa aplicação aqui que está nas prateleiras ou aqui nesse degrauzinho aqui na parede, em cima do sofá. Aí a gente tem a fita EcoFlex, que é basicamente a mesma fita aqui, que é do kit EcoFlex. A diferença é que aqui a gente tem a variação de 12 watts, então tem um fluxo maior, 950 lumens por watt. Isso aqui era por metro, desculpa, gente, 950 lumens por metro. E que já é um fluxo bem bacana, já dá para ser utilizado como uma iluminação auxiliar. Já temos graus de proteções diferentes, então IP20 e IP65, e aqui sim é o rolinho de fita de LED que você compra para você poder fazer o seu projeto, tá bom? E o driver dessa linha, né, EcoFlex,
A gente tem drive de opções de 30 watts e 60 watts, todos são bivolts, saída de 12 volts. Então, a linha EcoFlex, ela é de 12 volts, tá? E o driver correspondente, 12 volts também, lembrando de olhar. E a gente tem as duas opções de driver, IP20 e IP67. Agora, vamos falar da fita tensão de rede, que eu falei que não existe, né, que nem comentei, mas ela é adaptada para que funcione direto na tomada. Então, ela é bem mais grossa. A gente trabalha com um rolo de 25 metros, ela foi feita para ambiente externo, o fluxo luminoso dela é bem baixinho, então 550 lumens por watt, ela é para decoração, ela é para balizamento, para desenhar trajetos em jardins, em área externa, para iluminar fachada dessa forma, de forma decorativa, tá? Isso jamais vai fazer a função de uma luminária que dá aquele efeito de lavar uma parede, uma fachada, tá? E ela é dimerizável, temos nas opções de 2.700 kelvins até 4.000 kelvins. A gente tem também a fita Prime Flex, que aqui é a nossa linha profissional, tá? Então, para vocês terem uma noção de como que a coisa deu uma evoluída. A fita Prime Flex a gente tem de 9,6 watts, só que esse 9,6 watts ele é de 1.110 lumens por metro. Lembra lá atrás? A EcoFlex de 12 watts ela é de 950 lumens. Pô, Fabrício, por que ela tem a potência menor e ilumina mais? É porque essa aqui é mais eficiente. Ela é uma linha profissional, é uma linha de alto fluxo, ela é 24 volts, faz bastante diferença. Na apresentação, no que eu for fazer sobre técnica, eu explico por que uma fita de 24 volts ela é mais eficiente que uma de 12, tá? Mas a fita de 24 volts sempre vai ser mais eficiente do que as 12, tá? É muito importante, por isso que geralmente fitas LED de 24 volts são direcionadas para público profissional, tá? Para aplicações profissionais, e essas que são utilizadas para fazer iluminação geral. Essa aqui, super completo, o portfólio, P20, P66, tem 5 anos de garantia, que é um grande diferencial no mercado, o normal é 2, 3 anos, e opções de 2.700 kelvins, 4.000 kelvins, e aqui também, lógico, a gente tem agora as aplicações especiais, por exemplo, a fita Tunnable White, que é aquela que eu falei, que é o branco dinâmico, que eu posso mudar entre a temperatura de cor, desde 2.700 kelvins até 6.500 kelvins eu consigo mudar conforme minha necessidade, fazer aquela sacanagem que o gerente do shopping vai fazer para você ficar lá e gastar mais seu dinheiro, tá bom? Dimerizável e tudo que uma fita de LED precisa para uma aplicação profissional. Aí a gente tem também a nossa RGBW, que lembrando, ela não é só colorida, mas ela também ela tem a função de branco. Essa aqui, a gente vai acabar trabalhando com fluxos menores, porque eu preciso distribuir um pouco da potência entre 4 chips de LEDs diferentes, então ela acaba perdendo um pouco do fluxo luminoso, tá? Mas ela tem um intuito um pouco bem mais decorativo, mas não se engane que 440 lumens por metro parece pouco, mas é bastante luz. Legal? E a gente tem todos os acessórios, né? Tanto para Tunnable White quanto para RGB, a gente tem todos os acessórios necessários, que é o que a gente vai conversar agora, que é um acessório especial para esses produtos, tanto a Tunnable White quanto a RGB, que é o controlador. O controlador, o que ele faz? Ele transforma todas as informações do controle remoto que eu tenho que eu decido, temperatura de cor, né? Por exemplo, aqui na Tunnable White, a temperatura de cor que eu quero, quanto à intensidade, se eu quero dimerizar para mais ou dimerizar para menos, e informa para a fita de LED saber o que ela tem que fazer, como que o usuário está determinando aquele ambiente. E o RGB é exatamente a mesma coisa, só que, lógico que cada um tem a sua aplicação diferente. Então, o controlador do RGB é diferente do controlador do Tunnable White, mas, em sumo, a sua função é exatamente igual. Tá? E aqui, como eu já conversei bastante sobre driver, eu não vou entrar no detalhe, mas só para você saber que temos no nosso portfólio profissional de 24 volts, esse driver, os dois drivers de IP20 e IP67, temos de 100 watts e também temos de 320 watts, então para conseguir te atender em todos os tipos de aplicações. Como a gente está falando de uma aplicação profissional,
não vamos ter aqueles drivers pequenos de 20, 30, que não faz sentido, né? Quando a gente está falando de aplicação profissional, sempre a gente precisa de um alto fluxo, de uma grande quantidade de potência. E para fechar, eu queria fazer uma última pergunta, que essa é a última coisa que eu tenho para falar para vocês. Aí a Paula e a Larissa voltam para fazer o sorteio com todo mundo, e vocês podem descansar e se livrar de mim para o resto da noite. Uma perguntinha. Acabei de falar um monte de coisa, despejei informação, mas no finalzinho eu introduzi um produto novo, controlador. Vocês sabem a diferença? Vocês sabem qual que é a diferença entre um controlador e um driver? O controlador, né? Quem estiver olhando aí na pergunta, eu vou ler as alternativas no post. O controlador ele é responsável por energizar a fita LED e o driver comanda a iluminação. O controlador regula surto de corrente e protege o driver. O controlador comanda a iluminação e o driver é responsável por energizar a fita LED. O controlador comanda a iluminação e energiza a fita LED e o driver protege contra surtos elétricos. Ou controlador e driver são sinônimos? Esse aí é só para a gente encerrar de um jeito um pouco mais descontraído e para vocês acordarem. Estão com fome, estão cansados aí, todo mundo trabalhou o dia inteiro, mas a gente está acabando, gente. Bom, estou vendo aqui a pergunta assim, só para ficar claro, então, de fato, a maioria de vocês entendeu direitinho. Controlador, ele comanda a iluminação e o driver é responsável por energizar a fita LED. Ou seja, se eu tenho uma fita RGBW ou eu tenho uma fita Tunnable White, eu preciso necessariamente ter os dois, controlador e driver. O driver, ele vai fazer aquilo que eu comentei com vocês no começo. Ele vai pegar a energia da tomada e transformar numa energia adequada para a fita de LED, que é uma energia de corrente contínua. Além de ter todos aquele monte de proteções, por isso que o driver geralmente é grande. Para ter todo aquele monte de proteções para garantir que não vai oferecer nenhum risco para ninguém. O controlador, ele vai pegar essa energia já transformada pelo driver e mandar direitinho dentro de cada um dos fios. Vocês lembram que a fita RGB tinha 4 fios? Aí o controlador faz o quê? Ele diz para cada fio como ele deve se comportar. E como ele faz isso? Ele pega a informação do controle remoto, ele tem uma inteligência eletrônica ali dentro e ele manda para cada fiozinho a informação falando: vermelho, você acende tanto. Azul, você acende, por exemplo, vermelho você acende no máximo e azul você acende 50%. Branco e verde vocês ficam apagados. E é assim que a gente compõe a luz roxa, por exemplo. Tá bom? Bom, gente, desculpa que eu me alonguei um pouco mais do que o planejado, mas eu queria agradecer a atenção de todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado pela participação. Estou bem contente com o engajamento de todo mundo e a atenção que vocês me deram. E boa janta e desculpa deixar vocês morrendo de fome aí. Vamos que nós vamos responder algumas perguntas, né, Fabrício? Nós estamos com todos aqui firmes, bastante perguntas interessantes da parte técnica de instalação da fita, tá bom? Eu só queria lembrar a todos, então, que a gente colocou aqui no chat aquele link para que vocês possam participar do sorteio e também aqui vocês podem ler pelo QR Code, participar do sorteio e responder a perguntas, nossa avaliação sobre esse webinar de hoje, tá bom? Então, não se esqueçam de deixar o seu nome completo e o seu e-mail certinho para evitar que a gente tenha dificuldades em encontrar vocês. Então, vamos às perguntas. Eu tenho aqui, então, a do Wellington, dizendo o seguinte, que tendo essa mesma situação de comprimento de fitas de 5 metros, se a alimentação da fita se faz necessária nas duas extremidades. Por exemplo, a fita não superaquece no início para que chegue a corrente até a outra extremidade? Não, na verdade, não se deve alimentar a fita dos dois lados, tá? O que você deve respeitar quando você faz a ligação, e isso eu com certeza vou abordar no conteúdo sobre o conteúdo técnico de instalações de fita e especificação. O jeito certo de se fazer, a fita geralmente ela é desenvolvida para o seu comprimento máximo. Não quer dizer que você só pode usar, no caso mais comum do mercado, 5 metros. Né? Então, por exemplo, a gente mesmo tem driver de 320 watts. Esse driver, ele suporta muito mais do que 5 metros. Né? Então, vamos supor que eu pegue a nossa fita mais forte, cada rolo ele consome 100 watts. Então, quer dizer que eu conseguiria ligar 3 rolos dessa fita mais forte nossa nesse driver de 320.
O que eu não posso fazer é ligar essas fitas em série, né? Um em seguida do outro. O que o certo é fazer ligações em paralelo. Então eu vou puxar 3 rabichos da saída do driver e cada um desses 3 rabichos eu vou ligar em uma fita de LED diferente. Tá? Então essa é a forma ideal de se fazer as conexões. Muito bem. Wellington, você fala aqui no chat se está tudo bem, se já respondeu a sua pergunta. Isso. Enquanto eu leio a próxima, por favor. O Geraldo está perguntando qual é o fator de potência dos drivers da LEDVence. Vai depender do modelo, mas de forma geral, o que eu posso te dizer é os drivers de aplicação residenciais, que é a linha EcoFlex, pelo menos 0,85, né? E as profissionais, pelo menos 0,9. Muito bem. Everaldo pergunta se a gente inverte os polos de ligação da fita no driver, o que acontece? Se a fita acaba queimando? Se você inverter, não, porque a fita ela tem proteção. Eu, sinceramente, nunca fiz o teste de ligar invertido e deixar por um longo período de tempo, tá? Geralmente, já fiz de ligar invertido, liguei o interruptor, liguei na tomada, não funcionou. Primeira coisa que eu vou olhar é se eu não inverti os polos da fita, né? Se inverteu, só desliga, inverte, que ele vai funcionar perfeitamente. Nunca fiz o teste de deixar ligado por um longo período de tempo. Se você pegar um LED direto e ligar invertido, ele não acende, porque ele é um diodo, mas como a fita ele tem outros componentes lá dentro, né, não é só um LED, eu não sei como que esses outros componentes se comportam e eu nunca fiz o teste, sinceramente. E não recomendo fazer, porque se tiver um curto interno, algum problema, você pode sofrer um acidente, tá? Mas se for rápido, assim, você acendeu, tá invertido, desliga e liga e corrige o problema, é tranquilo. Eu já fiz isso aqui em casa com fita colorida, e o que eu percebo é que as cores ficam erradas, assim, né? Mas logo você percebe, você corrige o problema e você não tive nenhum problema também de efeito colateral, vamos dizer assim. Na fita RGB... Desculpa, pode falar. Na fita RGB, na verdade, quando você inverte os fiozinhos coloridos, você só acaba confundindo o controlador, né? Que ele acha que está mandando o vermelho acender, só que como você inverteu o fio, ele está mandando o azul acender. É só isso. Aí, nesse caso, não tem risco de queimar, só vai ficar meio confuso. Tá? Mas, por exemplo, no RGB você precisa tomar cuidado que tem um preto e um branco. Se você inverter esses dois, é a mesma coisa que você inverter uma fita branca normal. A Letícia pergunta se a fita LED necessita de alguma canaleta, como no caso um perfil, para deixá-la mais linear na instalação. Sim, com certeza um perfil vai dar um acabamento melhor para a fita, além de ser um difusor para deixar mais uniforme, né? Não só o acabamento, porque quando você cola a fita de LED ou você prende com presilhas ela acaba tendo um pouco de irregularidade, né? Dificilmente você vai conseguir colar ela perfeitamente numa superfície. A superfície nem sempre é lisa o suficiente, tem irregularidades. O perfil acaba tampando muito desses defeitos, além do perfil ter a vantagem, né, se for um perfil de alumínio, de dissipar o calor, ajudar na dissipação de calor da fita, preservando mais ainda a vida útil dela. Muito bem. Pessoal, não se esqueçam de ir respondendo aqui a pesquisa para participar do sorteio. Sérgio Veloso perguntou se os drivers geram algum tipo de calor, que se por acaso numa instalação que ele fique mais fechado, se isso pode causar algum perigo. Todo dispositivo elétrico, eletrônico gera calor, né? Não existe nenhum aparelho que não gere calor. Só que aí que entra a eficiência. Quanto mais eficiente, menos calor ele gera. Então, não posso dizer por todos no mercado se tem perigo ou não, mas todos os nossos, não só o drive, né, lâmpada, fita de LED também, tem a temperatura de operação. O básico é de menos 20 até 55 graus. 55 graus, se ele for ficar num lugar, por exemplo, dentro de um forro de gesso, pode ficar tranquilo que ele não vai atingir essa temperatura.
tá? Desde que esteja operando de forma correta. Se o driver estiver com algum defeito, estiver forçando, for um driver de baixa qualidade, aí pode ser que ultrapasse essa temperatura. Mas um driver e uma fita de LED bem instalada, nas condições corretas, você não deve ter problema com calor excessivo. Muito bem. Luiz Soares está perguntando sobre a limitação do comprimento do cabo de alimentação do driver até a fita. Se esse driver pode ficar alojado num espaço sem ventilação. Ele pode ficar no espaço sem ventilação, sim, desde que não seja junto com alguma outra fonte de calor, né? Tudo vai depender muito da aplicação. Mas se é um ambiente em que eu não tenho outra fonte de calor, né, não seja, não sei, numa cozinha, perto de uma parede encostada num forno, alguma coisa assim, e eu isole ela dentro de um ambiente fechado, tudo sem problemas, tá? Sempre que lógico, se for um lugar muito fechado, pode ser que o calor se acumule ali e acabe gerando problema. Então é muito, né, aquela resposta chata que ninguém gosta de receber, que é o depende. Depende muito da situação, mas acredito que com um bom senso dá para definir se sim ou não. Muito bem. Henrique Miranda, nosso colega representante do Rio de Janeiro, está perguntando se todos os nossos modelos de fitas tenham a indicação de onde você pode cortar a fita. Tem sim, obrigado por essa pergunta, sim. Todas as nossas fitas, ele tem um símbolo de uma tesourinha. Ali é o único lugar que você pode cortar. Tem tesourinha de 5 em 5 centímetros. Posso cortar de 5 em 5 centímetros? Pode ele cortar, não tem problema. Quando você for fazer a emenda de novo, não se esqueça de usar acessórios corretos para depois não se expor a nenhum risco. Mas você pode cortar à vontade. Os acessórios estão bem explicados no e-book de hoje, tá, pessoal? Que já está disponível aqui para download. Bom, o Wellington está perguntando que seria interessante você explicar essa questão de fitas 12 volts e fitas 24 volts, essa diferença para uma escolha adequada aí do projeto. Esse é um assunto que eu tenho que entrar em alguns detalhes um pouco técnicos, e eu preciso entrar em alguns conceitos de elétrica, que aí eu vou demorar um tempinho a mais. Eu acho que agora a gente já está um pouquinho atrasado, um pouquinho estourado do tempo, acho que vai ficar um pouco cansativo. Se você quiser, pode entrar em contato com a gente e eu posso bater um papo com você, se você tiver pressa em entender esse assunto. Mas eu vou incluir isso, tá no treinamento técnico. Com certeza essa informação vai estar lá. A gente vê se consegue identificar o e-mail dele a partir do nome. Se não... deixa eu ver o que ele poderia fazer para mandaria um e-mail direto para você, como você prefere. Pode mandar aqui no chat, manda uma mensagem privada com o seu e-mail, e aí eu não estou conseguindo acompanhar aqui, eu peço para ver se a Lari consegue anotar o e-mail dele, que aí eu... Isso, se você quiser mandar, se você quiser mandar, é sua opção, né? Privado era mais por questão de privacidade sua. Mas mande o seu e-mail do jeito que você achar melhor e eu entro em contato com você, tá bom? A Gisele pergunta sobre a automação dos controladores e a iluminação inteligente. Uhum. Bom, existe sim, existem várias opções, né? Então, por exemplo, tem um slide que eu comentei lá sobre o Bluetooth, o Wi-Fi, tem o Zigbee, a gente tem algumas soluções profissionais, residenciais ainda não estão disponíveis no mercado. Eu pessoalmente estou trabalhando no desenvolvimento de soluções de lâmpadas de automação com um apelo mais voltado para a pessoa física, mas por enquanto a gente já tem soluções para projetos de prédios comerciais, empresas, indústrias. Inclusive, a gente está trabalhando agora num projeto de uma marcenaria super grande, de automatizar todo o sistema de iluminação deles, fazendo uma retrofit bem bacana. Então, também tem para fita. Então, existe sim a solução, e basta você, em vez de usar aquele controlador que eu mostrei, que é controle remoto, colocar um controlador compatível com a tecnologia que você deseja fazer o controle. E aguardem que em breve teremos isso disponível no nosso portfólio. Duas últimas perguntas, então, o Wellington falando, supondo num caso específico,
que ele tem uma metragem de 10 metros da fita até o driver, essa distância se vai prejudicar, então, o comprimento todo, se ele pode instalar assim com essa distância ou não. Olha, Wellington, aí a gente precisa conversar mesmo para entender, porque assim, isso vai depender de qual cabo você está utilizando, vai depender de qual driver, vai depender de qual fita. Existe umas tabelas de recomendações, porque isso tudo é de acordo com queda de tensão, né? Esse é o principal motivo por que você não pode ligar 3 fitas seguidas uma na outra, por causa de queda de tensão. E o cabo é a mesma coisa, só que o cabo ele sofre menos desse problema do que a fita de LED, só que ele ainda sofre. Então pode ser que, dependendo do cabo, esses 10 metros, ok, mas talvez, sinceramente, eu não recomendo uma distância tão grande, tá? Porque você começa a entrar com problemas, principalmente se tiver telecomunicação no meio. Você pode começar a gerar campos eletromagnéticos que interferem na internet, que interferem no sinal da TV. Então, se der, dividir isso, põe um driver menor nesse local que você quer instalar, e esses outros 10 metros você põe um outro driver menor, é o mais ideal. Muito bem. Última pergunta, Jefferson Campos, também nosso representante da região Centro-Oeste, Campo Grande. Se os drivers servem para qualquer tipo de fita ou se a gente tem que considerar apenas a questão da potência? Não, e tem que considerar a potência e também a tensão de saída. Esses são os dois principais, né? As duas informações principais. Se você garantir que a tensão de saída é compatível com a fita, né? Então, fita de 12, driver de 12, fita de 24, driver de 24, assim por diante, e que a potência máxima do driver atende a potência máxima de quantidade de fitas que você quer instalar. Aí, beleza. Esse é o básico. Lógico que existem outras coisas por trás que trazem mais, que agregam mais valor e mais segurança para o driver, que nem eu comentei, né? A diferença entre uma fonte chaveada e o driver, mas o basicão, assim, é isso. O e-book apresenta para vocês os drivers para cada modelo de fita, os acessórios para cada modelo de fita, e é muito importante que vocês sempre usem os drivers e acessórios para cada fita para garantir a qualidade da tua instalação. Então, isso é básico. Tem mais perguntas? A gente acha interessante a gente ir para o sorteio, para que a gente não perca as pessoas que estão online, e quem ainda estiver querendo fazer perguntas, fica depois do sorteio e a gente continua. Pode ser assim, pessoal? Eu vou verificar com a Larissa se estamos prontos para o nosso sorteio. Boa noite, estamos prontos. Eu já desativei a nossa pesquisa de satisfação. Então, se vocês clicarem no link, ele não estará funcionando, para não ficar injusto com quem respondeu antes, para a gente poder fazer o sorteio aqui. Queria lembrar que o nosso e-book está disponível para download, então é só clicar no botãozinho de download, como vocês clicaram para fazer a votação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Me avisem quando já estiverem vendo, por favor. Sim, Lari, já vemos. Perfeito. Bom, então nós estamos utilizando esse sorteador online aqui. Eu colei aqui todos os nomes dos respondentes que disseram que queriam participar do nosso sorteio. Então tá todo mundo aqui. Clicando em sortear nomes, iremos descobrir quem é o nosso sorteado da noite, que é o Agostinho. O Agostinho ganhou de novo, olha que sorte! Parabéns, Agostinho. Eu vou colar aqui no chat, gente, esse link, que é para vocês verem que o sorteio foi feito agora e tudo mais. E mais uma vez, parabéns, Agostinho, muito sortudo. Parabéns, Agostinho. Escreve aqui para a gente qual é o modelo da luminária que você já ganhou, para a gente mandar uma diferente, ou mandar uma igual e você instala num lugar aí com 2 peças. Olha que bacana. Muito bem. Que sorte, hein? Bom, eu vou dar uma olhada, então, nas perguntas aqui, para quem ainda está, porque tinha uma pergunta sobre compatibilidade das nossas fitas com o Lutron. Agora, não sei, ela me falou de um modelo específico, eu particularmente não conheço. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Mariana, essas fitas são compatíveis com sistemas de domótica como o Lutron? Olha, eu não conheço bem como é que é o sistema da Lutron, mas vou te dizer que eu acredito que sim, tá?
Eu acredito que sim. Mas é lógico que a gente precisa... O ideal seria pegar o datasheet deles e comparar com o nosso datasheet das nossas fitas para ver se eles são compatíveis. Mas geralmente são compatíveis, sim. Bem, eu acho que é só isso mesmo, que estava pendente. E respondemos os demais. Então tá bom, o Wellington caminhou aqui o e-mail dele para vocês entrarem em contato. Já anotei, Wellington, já. Que perguntou sobre as 24 volts, então ótimo. Perfeito, então terminamos mais um webinar. Na próxima semana, pessoal, quinta-feira, nós convidamos uma Lighting Designer, que também faz parte da Associação da ASBAI, que é a Marina, para que fale sobre seus projetos criativos com fitas LED. Então, a gente vai complementar esse webinar do Fabrício com uma Lighting Designer apresentando na live, via Instagram, do LEDvence BR, projetos com fitas LED. Então, acho que vale a pena ver, para ver com propriedade como é que alguém especializado no assunto, né, utiliza esses produtos. Né, Fabrício? Legal. Alguém que entende mais do que eu. Aplicação, você entende do produto. Eu entendo a parte técnica, a aplicação já foge um pouco da minha praia. Muito bem, Fabrício, muito obrigada por mais uma apresentação essa noite. Pessoal, muito obrigada por participarem, boa noite e nos vemos nos próximos eventos. Obrigado, gente, Tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau, bom descanso para todo mundo. Tchau, Fabrício, obrigada. Tchau, Lária, obrigada.